Ensino religioso, oitavo ano. Os alcances da comunicação. A comunicação religiosa. Os meios de comunicação têm alcances diferentes, ou seja, eles atingem públicos diferentes, né? É o que chamamos de amplitude da comunicação. Os meios de comunicação, eles podem atingir uma grande quantidade de pessoas e podem atingir uma pequena quantidade de pessoas. Essa é a amplitude, para maior ou para menor. Atualmente, com os meios de comunicação digital, as redes sociais, as diversas mensagens que a gente transmite em tempo real, né? É possível a gente transmitir, inclusive, mensagens de conteúdo religioso. E assim a gente se conecta com as pessoas pelo mundo todo. Por meio dessas mensagens, pode transmitir conhecimentos religiosos, unir comunidades, tirar dúvidas a respeito de fundamentos. Às vezes você é religioso num país, né, você viajou para lá, mas você quer ter contato com a sua comunidade daquele seu país de origem. Hoje a gente tem essa possibilidade devido à amplitude da comunicação. Quais são os tipos de comunicação? Então, a comunicação ela pode ser a comunicação interpessoal, né, que envolve um grupo pequeno e que pode ser vizinho com vizinho, você e o seu amigo, colegas de escolas. Esse tipo de comunicação normalmente é por meio da fala, das cartas, são coisas direcionadas para pequenos grupos ou para uma pessoa, de uma pessoa para outra. Já um outro tipo de comunicação é a comunicação de massa. Essa também é conhecida como mídia. E essa sim alcança um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Mesmo em diferentes cidades, estados ou países, essa comunicação de massa ela consegue atingir as pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, que tem novelas do Brasil que passam em vários países do mundo. E esses vários países do mundo, eles adoram a novela brasileira. Então, aquela novela, ela comunicou algo para uma massa, para uma grande quantidade de pessoas. Então, a novela que é produzida na televisão é transmitida através de uma comunicação de massa. E a gente pode dar exemplo também, jornais, revistas, emissoras de rádio, TV, a própria internet. Todos esses são veículos de comunicação em massa. Bem, e para que serve isso em relação às religiões? Atualmente podemos perceber que a comunicação das religiões ela entra dentro desses dois tipos de comunicação. A comunicação interpessoal, que é quando você vai fazer uma pregação com um colega, ou ao você está conversando com alguém, você fala da sua igreja, ou até pregações e ensino, né, as aulas de catecismo nas igrejas para pequenos grupos. Isso é comunicação interpessoal. Já as comunicações de massa, a gente vê, principalmente agora, que nós vivemos um momento em que estamos todos em casa fazendo tudo online, as pessoas assistindo as coisas pela televisão, pelas redes sociais, por streaming. Tudo isso faz parte da comunicação de massa e as religiões elas não ficaram de fora. Quando as crenças e fundamentos religiosos eles são transmitidos nas famílias, nas reuniões de comunidade, coisas pequenas, comunicação interpessoal, mas as celebrações religiosas que são transmitidas pela televisão, pela internet, ou quando um líder religioso ou membro de uma comunidade comunica ensinamentos por meio de vídeo no YouTube, TikTok, áudios no WhatsApp, no Telegram, textões na internet, aquele que a gente chama de textão, né? A galera no Twitter que faz aquelas longas explicações, ou a simples televisão ou rádio, tudo isso a gente chama de comunicação de massa. E tudo isso, a religião hoje, ela tomou de conta desse lugar, ela não ficou de fora disso, até porque, junto com a modernização da vida humana, a religião ela foi lá e acompanhou para poder também acompanhar os passos do homem, guiar os passos do homem, do ser humano. Aí tem uma foto de uma multidão reunida para acompanhar por um telão um discurso do líder budista Dalai Lama em 2017. Comunicação em linguagem religiosa. Tia, mas aí linguagem religiosa é usar o WhatsApp? Não. A religião ela usa o WhatsApp, ela usa o Facebook, o Twitter, o TikTok para comunicar. Mas existe uma comunicação em linguagem própria da religião. Tá? Por exemplo, vocês já foram no interior ou em alguns bairros aqui de Fortaleza que tem igrejas grandes, já ouviram o sino tocar? Então,
próprios sinos, eles constituem um meio de comunicação para as religiões. Antigamente informava a presença de autoridades religiosas ou de autoridades da cidade, né? Antigamente a religião e o Estado, em muitos locais, eles eram juntos, governavam juntos. Então ela sinalizava a hora de comer, a hora de dormir, a hora de se retirar, fazia alusão a algo que aconteceu, algum acontecimento. Poderia tocar o sino em homenagem a alguém que nasceu, a alguém que morreu, o dia de um santo. Então, nas comunidades católicas medievais, por exemplo, um grande sino anunciava fatos especiais, né? Como eu já falei, nascimento e morte, dizia que estava na hora da missa, e assim, não tinha relógio. E não daquele jeito que a gente é acostumado hoje, né? Relógio de pulso. Hoje a gente quase nem usa, né? Já usa mais no celular. Mas assim, não tinha relógio, não era popular ter um relógio. Tinha relógio, era alguém que era muito rico. E antes de ter aquele relógio de bolso, era mais difícil ainda você contabilizar as horas. Então, o badalar dos sinos, o tocar dos sinos, ele ajudava a pessoa a entender que hora era, qual era o horário que era para fazer naquele horário. E até hoje, em muitas cidades do Brasil, a gente vê esse costume. A gente sabe que na maioria das cidades que tem igreja com sino, às 6 horas toca, né? É o horário do anjo, em algumas é o horário para rezar uma Ave Maria. E esse é um costume muito antigo que a gente tem aqui no Brasil. Essa é uma forma de se comunicar, uma forma da igreja usar a comunicação. Algumas religiões mantêm orações e mantras nas línguas originais em que foram produzidos. Os mantras do budismo e do hinduísmo, por exemplo, são pronunciados em sânscrito, que é a antiga língua que era falada na Índia por fiéis em todos os países. O que acontece? Se você for brasileiro e for budista, você vai rezar em sânscrito. A mesma coisa acontece com os judeus, cujos textos sagrados costumam ser lidos em hebraico, algumas orações, expressões sagradas também. No islamismo, mesma coisa. Mesmo você sendo muçulmano no Brasil, você aprende a falar expressões em árabe, a rezar em árabe, a cantar em árabe. Se alguém tiver curiosidade, existe um mantra para os budistas, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, que é o Om Mani Padme Hum, que significa da lama nasce a flor do lótus, ou seja, nas maiores dificuldades a gente encontra oportunidades preciosas e para conseguir ter acesso aos presentes de Deus. Essa aqui é o mantra. Se vocês tiverem vocês falam diferente. Eu trouxe um exemplo rapidinho para assustar um pouquinho vocês. Não, na verdade, para vocês aprenderem um pouco mais. E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre música, sobre pintura, sobre imagem, sobre outras formas de comunicar, que será através da e a arte.